E aí, Nerd Squad, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Bernardo Lopes, diretor e roteirista do Nerd Squad, e hoje nós estamos estreando um novo quadro, um quadro no formato vlog, que eu vou mostrar a minha cara pra vocês vão olhar pra minha cara, nós vamos responder muitas coisas que vocês comentam aí. Esse quadro que vai ao ar toda terça-feira, exatamente, toda terça-feira, para que assim nós tenhamos vídeos toda segunda, toda terça e toda quarta para agitar a semana de vocês, é isso mesmo. Foda-se. E para estrear esse novo quadro, eu gostaria de avisá-los que irei responder a duas questões principais que foram levantadas no vídeo Confronto Guerra Galáctica, o nosso confronto especial do Saint Seiya, né? Nosso especial Cavaleiro do Zodíaco, que serviu exatamente para simular qual seria o desfecho da Guerra Galáctica se ela não tivesse sido interrompida pela influência do mal. De uma forma geral, todo mundo concordou com o resultado, algumas pessoas discordaram do resultado, mas na verdade não foi nem o concordar ou discordar do resultado que levantou essas questões, por assim dizer. É porque teve um argumento que foi o campeão dos argumentos nos comentários. E assim, foram tantas pessoas falando a mesma coisa que honestamente eu tô custando a acreditar que essas pessoas não estavam brincando. No começo eu achei, né? Algumas pessoas realmente faziam esse comentário e eu levava na brincadeira, levava na ironia. Mas foram tantos que eu já não tô mais acreditando que se tratou de uma simples brincadeira. Mas eu não vou começar por esse comentário, eu vou começar por outro que é até mais rápido e mais fácil de responder. Primeiramente, algumas pessoas vieram argumentar que o Seiya não perderia para o Yoga. Gente, sendo bem honesto com vocês, esse caso eu posso falar aqui sem dar spoiler para nenhum futuro vídeo, porque nós não vamos mais fazer confrontos temáticos envolvendo Saint Seiya, porque a gente já fez. E se a gente for fazer, a gente não vai fazer Seiya versus Yoga. A ideia do confronto é fazer exatamente crossovers. Então não tem por que a gente fazer Seiya versus Yoga, então eu vou dar a minha opinião aqui sem medo de ser feliz. Seguinte, na minha opinião, o Seiya dá um couro no Yoga. Eu acho o Seiya muito superior ao Yoga, e eu não vou nem comparar muito aqui os feitos de um com os feitos de outro, baseado no seguinte: o Seiya, ele lutou e venceu dois dos casca-grossa dos Cavaleiros de Ouro, que são o Saga e o Aioria. Eu sei que há uma discussão entre quem é o mais poderoso, entre o Shaka e o Saga, mas o fato é que o Saga é muito mais brutal do que o Shaka. E o Aioria também é muito mais brutal do que o Shaka. Eu me arrisco a dizer que o Aioria e o Saga são os dois Cavaleiros de Ouro mais brutais. O Seiya lutou com os dois e venceu os dois. O primeiro encontro do Yoga contra um Cavaleiro de Ouro foi contra a armadura de Gêmeos, e ele foi mandado para outra dimensão e perdeu a luta. Depois ele enfrentou o Camus e perdeu. Depois ele enfrentou o Milo e ficou na merda. Ele só continuou avançando porque o Milo de Escorpião deixou. E depois, na luta contra o Camus de Aquário, ele até venceu o Camus, mas quase morreu no processo. Então, desculpa, eu tenho motivo para acreditar que o Seiya é superior ao Yoga. Mas vocês têm que entender que essa batalha foi uma batalha temática. Se ela foi temática, nós temos que levar em consideração tudo o que aconteceu no anime. Então a gente não pode desconsiderar o fato de que depois da luta contra o Shiryu, o Seiya estava todo arrebentado, estava no hospital e estava sem armadura. Todo esse contexto faz parte do vídeo. E aí vocês vão me desculpar, mas dizer que o Seiya venceria o Yoga, ele estando todo arrebentado da luta contra o Shiryu e sem armadura, desculpa, aí é apelar pro protagonismo. E apelar pro protagonismo não é análise, é roteirismo. É por isso que nós demos vitória do Yoga contra o Seiya. Nós não dissemos em momento algum que o Yoga venceria o Seiya no combate. Nós dissemos que o Seiya perderia de WO. Ou
porque ele não lutaria sem armadura, ou porque ele seria desclassificado por estar sem armadura, ou talvez por ele ainda estar no hospital. E é por isso que nós não analisamos outras lutas, como por exemplo Seiya contra Shiryu. Eu acho que o Shiryu é superior ao Seiya, mas eu não vou negar que no anime o Shiryu perdeu pro Seiya. Perdeu! Se ele perdeu pro Seiya, eu não tenho pra que analisar isso? Então nós simplesmente passamos por cima disso para chegar logo na final, porque convenhamos, se a gente fosse analisar como seria um Royal Rumble entre todos os 10 Cavaleiros de Bronze, desculpa meus amigos, mas seria muito difícil analisar isso e seria um vídeo muito longo, muito cansativo. E não é essa a nossa proposta, né, gente? Agora, segundo argumento, que é, na minha opinião, um argumento que vale a pena a gente discutir um pouquinho e também é o argumento que mais foi repetido por vocês nos comentários. O argumento foi: se o Ikki venceria a Guerra Galáctica, por que ele não simplesmente disputou o torneio ao invés de tentar roubar a armadura? Será que o Ikki foi burro? Ai, gente, não é bem assim. Veja bem, realmente, na nossa opinião, de acordo com a nossa análise, o Ikki seria o campeão da Guerra Galáctica numa final contra o Yoga, porque o Ikki é superior ao Yoga em poder de destruição e em técnicas mais versáteis, porque todas as técnicas do Yoga são muito parecidas, são todas variantes de gelo. Já o Ikki tem uma técnica física, que é o Ave Fênix, que causa uma destruição muito grande, e também tem uma técnica que ataca a mente, que o Yoga não teria como reagir. Mas e aí, será que ele foi burro em não ter disputado a Guerra Galáctica? Bom, para isso vocês têm que analisar o contexto, né? O anime e o mangá se diferem em uma coisa, que é em relação ao grau de parentesco entre os Cavaleiros de Bronze e o Mitsumasa Kido. No mangá, todos os Cavaleiros de Bronze são filhos do Mitsumasa Kido. No anime, isso nunca foi contado e, a princípio, isso foi ignorado. Então, no anime, a princípio, os Cavaleiros de Bronze não são irmãos, embora, por exemplo, o Ikki seja muito parecido fisicamente com o Seiya. É só olhar a cara dos dois. Mas, enfim, no mangá, quando o Ikki mata o Guilt, no leito de morte dele, o Guilt revela a identidade do pai do Ikki. E revela que os Cavaleiros de Bronze são filhos do Mitsumasa Kido. Acontece que todos os Cavaleiros de Bronze odeiam o Mitsumasa Kido. Isso faz com que o Ikki tenha uma raiva, tenha nojo de si mesmo e deseje vingança. Só que, paralelo a essa vingança, o Ikki também recebe uma carta do Santuário. Para quê? Para que ele vá para o Oriente e castigue os Cavaleiros de Bronze. Por quê? Porque aqueles 9 Cavaleiros de Bronze estariam usando a armadura em benefício próprio para promover um espetáculo. E é uma lei primordial de Atena que as armaduras não sejam utilizadas para isso, não sejam utilizadas para promoção pessoal e para promover espetáculos. Sendo assim, aqueles Cavaleiros de Bronze foram condenados à morte pelo Santuário. Sendo assim, ele não podia participar do torneio porque ele estaria fazendo parte do torneio e ele não estava a fim de entrar no joguinho do Mitsumasa Kido. No anime, o Ikki também recebe essa carta do Santuário para castigar todos aqueles que estavam utilizando as armaduras para promover espetáculo. Mas acontece que o Ikki também tinha um objetivo pessoal, que seria usar a armadura de ouro para, sei lá, conquistar o mundo, ele diz algo do tipo. Tanto que ele subjugou os Cavaleiros Negros para isso, para ter um exército pessoal. Essa carta que o Ikki recebeu, no mangá, inclusive, o Yoga também recebeu. O Yoga não ia participar do torneio. Ele acabou participando, por quê? Porque ele teve dúvida. Quando ele já estava lá, quando ele pressentiu a presença de possíveis inimigos, ele começou a duvidar. Ele começou a achar que aquilo não faria muito sentido. Não fazia muito sentido o Santuário mandar ele matar os próprios irmãos. Já o Ikki não. O Ikki foi determinado a matar aqueles cavaleiros até para seguir as ordens do Santuário, porque o anime mudou muita coisa do mangá, mas de qualquer maneira
tanto o contexto do anime quanto o contexto do mangá não permitiriam que o Ikki participasse do torneio. Então não é que ele foi burro, é porque ele não podia mesmo, nem que ele quisesse. Mas é claro, a proposta do nosso vídeo era responder quem venceria. E aí a gente tem que incluir o Ikki. Porque querendo ou não, o Ikki lutou contra o Nath de Lobo, que é um cavaleiro fracote, mas derrotou ele, não foi? E se ele participou de alguma forma, a partir dali a gente fez as nossas especulações. Uma semifinal seria entre Seiya e Yoga, e a outra semifinal seria entre Ikki e Shun. E aí, obviamente, baseado no que a gente viu no anime, nós chegamos à conclusão que o Seiya perderia para o Yoga de WO e o Shun perderia para o Ikki porque ele não iria querer lutar contra o Ikki. Basicamente isso. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de lembrá-los que amanhã tem um confronto especial envolvendo duas franquias de filmes e livros também. Tá bom? Eu espero que vocês se divirtam muito, discutam muito, briguem muito nos comentários de amanhã. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de avaliar aí, clica no gostei, favoritem o vídeo e aqui na barra de descrição tem o link para o nosso grupo do Facebook. Participem lá do grupo e discutam lá os assuntos que vocês quiserem discutir. Só sigam as regras, beleza? Um abraço pra vocês, gente. Até mais. Nerd Squad desligando.